que quando, voltando para casa, saudei a minha mãe ao entrar em casa e disse: mamãe, hoje eu fui batizado outra vez. Isto é, porque a experiência que eu tive, para mim, como no que diz respeito às coisas espirituais, foi a mais importante que eu tinha tido até aquela ocasião. Senti uma alteração geral dentro de mim. E eu entendia, quando católico, quando eu nasci, disseram-me que eu fui batizado na igreja católica, visto não existir igreja luterana onde eu havia nascido. Então, batizado na igreja católica, entendia que era o ato mais importante da fé, era o batismo. E realmente assim os católicos entendem, que é o ato mais importante é o batismo. E quem não for batizado e morrer assim, diz que é pagão. Então, por essa razão, meus pais não demoraram-se em levar-me para ser batizado mesmo em uma igreja católica. Mas, então, quando eu falei à minha mãe, eu disse: fui batizado outra vez, porque eu senti uma mudança tão extraordinária dentro da minha vida. Depois, meu pai cedeu a casa para que realizasse um culto por semana. Depois de um culto que houve, eu com mais 3 adolescentes, com a minha idade, mais ou menos 13, 14 anos, nos separamos dos adultos e fomos orar. E na oração fui batizado com o Espírito Santo. Questão de uns 2 meses depois de ter aceito a fé. E eu nunca tinha visto ninguém ser batizado com o Espírito Santo. Até aquela hora, ninguém na igreja havia sido batizado com o Espírito Santo, que eu pudesse ter visto. E tive aquela experiência maravilhosa. Depois, então, fui levado às águas batismais e batizado por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Permaneci servindo a Deus com um fervor muito grande, tinha um fervor muito grande. Era novo na experiência, compreensão pequena, mas fervor era grande. Dava meu testemunho, eu precisava orar 1, 2 horas para poder dar um testemunho diante dos irmãos, porque eu não tinha o dom da palavra, como creio que também não tenho ainda, mas eu não tinha e jamais havia falado em público, mas tinha vontade de testificar da salvação e das bênçãos de Deus. E aquele complexo tremendo. E quando então, depois de orar 1 hora ou mais, eu comparecia na igreja perante os irmãos de pé ali para dar o meu testemunho. E tremia minhas pernas que eu quase não podia conter-me. E esgotava meu repertório e depois, então, chorando, terminava, ia procurar meu lugar e a congregação, que era pequena, talvez naquele tempo já era como esta aqui, a igreja em Curitiba, onde nasceu a Assembleia de Deus no Paraná. E todo mundo chorava também, sem saber porquê. É contágio do Espírito do Senhor. Passado mais ou menos 10 anos, eu cooperando, como podia cooperar, com muita humildade. E para mim, quando encontrava um irmão, parece-me que encontrava-me com um anjo, tanto que eu amava, parece que encontrava com um anjo. Pastor, respeitava ao extremo, um homem de Deus que eu não podia abrir a boca, e em nada contra ele, era assim. E vim para a oração de manhã. Estava o pastor e o presbítero lá no Templo de Madeira, em Curitiba. E lá fomos orar. Eu ajoelhado com eles, orando ao Senhor. Num dado instante, eu senti as mãos sobre a minha cabeça. E eu estava, e eles orando por mim, e eu fui separado para o ministério, para servir como pastor. Até hoje sou um pastor precário, mas eles são culpados disso. Fui separado para o ministério
e está completando 57 anos. Peraí, é 57? Acho que é. 63 anos. 63 anos que entreguei-me a Cristo. 57 anos estou servindo no ministério do Senhor. Deus tem me guardado, ajudado. E não porque eu quisesse, mas eu fui trazido para a igreja do Ipiranga, onde era o começo, era a sede inicial, já a igreja registrada. Precisava de um pastor, o pastor foi convidar-me e eu aceitei com humildade. Fui recebido como pastor, presidente da igreja. E faz 53 anos agora que eu estou servindo nesse mesmo ministério. Há 53 anos venho servindo. Deus te abençoe. Recebemos a igreja com 171 membros. E estamos comemorando esses acontecimentos com agradecimento a Deus, porque as bênçãos foram muito grandes. Estamos entre congregados e membros, nós estamos com 100.000 irmãos. Glória seja o Senhor. Que a vinda de Jesus está aberta e nós estamos procurando trabalhar, produzir o máximo nesses dias perigosos, quando existe tanta mistificação. Mistificação, quero dizer, em outras palavras mais simples, a falsificação do Evangelho puro de Cristo. Falsificação. Espiritismo com o Evangelho, fetichismo com o Evangelho, quando é benzido o óleo para levarem para casa, tudo isso faz parte de fetichismo. Pois bem, comércio com o Evangelho, os púlpitos foram transformados em balcão, onde se vende as bênçãos de Deus. Estamos vivendo no fim dos tempos e foi, creio eu, a última e a mais eficiente estratégia que Satanás achou. Porque todas as outras artes ele usou, mas não deu tanto resultado. Até a perseguição dos crentes não lhe deu resultado. Mas ele achou por bem agora ser evangelista. Ele achou por bem ele pregar o Evangelho de Cristo. Então sai de Bíblia debaixo do braço, por aí, prega da maneira que ele acha melhor e rouba os crentes, rouba o dinheiro, engana os irmãos, não transforma vidas, leva o povo a cantar e dançar e bailar. Até baile e dança existe no salão de culto deles. Até em uma igreja da Índia que usa o nome de Assembleia de Deus, chega uma certa hora no culto, o salão é bastante grande, sai o irmão dali, sai a irmã de lá e começam a cantar e dançar no meio de todo o auditório. Então nós estamos mesmo no fim dos dias. Por isso eu achei que deveria dizer alguma coisa aos irmãos lendo aqui na Bíblia, que as nossas palavras, elas em si só, elas não contêm poder, senão um poder cultural. Porém, o poder que nós precisamos é o poder de transformação. De transformar o velho homem em uma nova criatura. Arrancar as almas das garras de Satanás, como disse Cristo. Então, ide por todo mundo, pregar esse evangelho a toda criatura, quem crer, for batizado, serão salvos. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, pisarão em serpentes, imporão as mãos sobre os enfermos e serão sarados. Isso deve acompanhar, esses sinais deverão acompanhar a igreja de Cristo enquanto ela aqui viver. Mas note aqui, quando é que puderam os discípulos receber autorização para saírem nesse ministério? Os senhores conhecem, mas eu leio. No livro de Atos, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 4 em diante. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém,
mas que esperasse a promessa do Pai, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que haviam se reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações em que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Como nacionalistas, os judeus, discípulos de Cristo, e sentindo-se humilhados por estar na sua terra, debaixo do jugo estrangeiro, do governo romano, quando o Senhor Jesus estava lhes falando a respeito de acontecimentos espirituais, eles tiveram a mente transportada para o seu sentimento nacionalista e perguntaram a Jesus: nesse tempo restaurarás o reino a Israel? Quer dizer, nesse tempo serão expulsos os romanos de nossas terras e voltaremos a ostentar a nossa bandeira e o nosso governo? Jesus disse: não vos pertence saber em que tempo vai acontecer isso. Não, eu não vos estou falando disso. Eu estou vos dizendo que recebereis poder do alto e ser-me-eis testemunhas. Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Meus irmãos, a necessidade que a igreja tem em cada mês do Evangelho, o tempo não nos permite, eu só vou mencionar. Lendo no Evangelho, nós encontramos Jesus tendo dado ordem aos seus discípulos para que saíssem de dois em dois e fossem evangelizar ao redor pelas regiões que posteriormente Jesus haveria de passar. Eles foram, não sei o tempo que demoraram nessa viagem de evangelização, e quando voltaram, foram prestar contas a Cristo do serviço que haviam prestado e das operações manifestas. Então, numa certa altura, disse ao Senhor: até os demônios se nos sujeitam. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quer dizer, esse enfatizou como quem estava transbordante de vitória e satisfação. Ele disse assim, mas Jesus disse: não vos alegreis por isso, alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos. Mas será que os homens que andaram com Cristo, que estavam naquela época, estavam andando com Cristo quase 3 anos, aqui e acolá, ouvindo os ensinamentos e os praticando, auxiliando Jesus Cristo na obra de pregar e expulsar demônios, sarar enfermos, etc, etc. Será que não podia abrir que as duas vitruques estão fechadas lá na frente?